Nessas nossas correrias e nos enfrentamentos democráticos do Brasil de hoje, o presidiário de Curitiba, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2015, ele tinha entrado com uma queixa-crime contra mim, em 2015. O Lula, o criminoso Lula, eu tinha feito um comentário no Jornal da Cultura, da TV Cultura, como é de conhecimento de todos, foi no dia 20 de julho de 2015. Fiz um comentário afirmando que ele era o chefe do Petrolão e o réu oculto do Mensalão, e que ele era um criminoso. Isso em 2015, quando muita gente, nós sabíamos pouco ainda da Lava Jato, mas já sabíamos cerca de um ano, e muitos tinham receio de colocar o dedo na cara do presidiário de Curitiba, do criminoso de São Bernardo do Campo. E eu fazia isso há 5 anos, desde quando comecei a participar do Jornal da Cultura em 2010. Apesar de diversas vezes quiseram caçar minha palavra. O presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça, diversas vezes me chamou, para ser preciso, 5, né? Para que não podia falar do Lula e não podia falar que ele era criminoso. Ah, mas seu Marcos Mendonça, eu sou muito diferente que o senhor, eu sou um brasileiro. Eu honro a cor da nossa bandeira, o meu sangue aqui é sangue de brasileiro, né? E eu continuei sempre dizendo que o chefe do Petrolão era o Lula. E hoje, viu, seu Marcos Mendonça, ele está preso, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão. Esse criminoso entrou com uma queixa-crime contra mim. E naquele momento, em 2015, não recebi nenhuma solidariedade do senhor, nem um telefonema, nem um WhatsApp, nem um e-mail. Mas agradeço muitos que foram ao Fórum da Barra Funda prestar solidariedade a mim. Muitos brasileiros e brasileiras que lá foram, por vontade própria, não conhecia nenhum deles, mas que foram lá prestar solidariedade a mim. E naquele dia o Lula compareceu. Contra outros de queixa de crime, calúnia e difamação, né, e injúria, ele não compareceu. Mas no meu caso ele veio. Entrou pela porta do fundo, o sem vergonha. Pela porta do fundo, escondido, com medo. Eu entrei pela porta da frente, porque as minhas mãos estão limpas, não estão sujas por dinheiro roubado do povo brasileiro, pelo chefe do Petrolão. Aí a queixa acabou sendo rejeitada. Ele recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E a apelação criminal, para vocês consultarem, é 78.212, dígito 60.2015.8.26.0050. O voto que eu tenho aqui em mãos é número 37.375. É assinado por João Morengue, que é o relator, desembargador, entende-se? O desembargador, doutor João Morengue e tal. E foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça essa apelação feita pelo criminoso de São Bernardo do Campo tal, que queria que eu, não só ele queria que eu ficasse 5 anos preso, 5 anos, porque eu disse que ele era o chefe do Petrolão e pelos crimes de calúnia, difamação e injúria, né? Faz uma série de referências à legislação existente do Brasil, etc. tal. Diz que eu estava enxovalhando sua reputação e honra ao fazer afirmações mentirosas sobre sua trajetória política, além de lhe imputar a ele, ao criminoso Lula, condutas criminosas, inclusive quando no exercício do cargo de presidente da República. Eu falei sim, falo e falarei para todo o sempre que ele é um criminoso tal. A queixa-crime foi rejeitada, ele recorreu, eu estou aqui já dei os números para vocês, caso vocês desejam consultar, e eu fico muito satisfeito com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, e vou ler só o trechinho final, né, que diz o seguinte: não se pode perder de vista que Marco Antônio Villa, abre aspas, estava exercendo o direito de informação, e tampouco pode ser esquecido que Lula, o querelante, é seguramente a figura pública mais conhecida do país. E tais pessoas estão, sem dúvida, bastante sujeitas a críticas, muitas vezes de forma acerbada, muitas delas movidas até mesmo pela postura ideológica do comentarista. Eu tenho uma postura ideológica em defesa do Brasil. É verdade, isso sou eu falando, Marco Antônio Villa. Continua, então, o documento, abre aspas, diz... Marco Antônio Villa, agora, abre aspas, depois Marco Antônio Villa sou eu, é notoriamente crítico feroz do partido do ex-presidente e deste próprio. É verdade, sou crítico do PT, partido criminoso, e do criminoso Lula, é verdade. Abre aspas outra vez. Seus comentários levados ao ar pela imprensa falada, escrita e televisada, sem dúvida são verdadeiros libélios acusatórios contra as pessoas que compõem o séquito do ex-presidente. Fecha aspas.
É verdade, senhor desembargador, eu concordo, muito obrigado por o senhor ter reafirmado isso, que é verdade. Eu sou um crítico feroz do criminoso Lula tal. Todavia, malgrado a aspereza vernacular, é verdade, concordo com o senhor, é uma linguagem áspera, dura, que lhe é habitual, é verdade. O que parece mover o querelado é a crítica jornalista sem intenção específica de ofender a pessoa do querelante. Quem é o querelante? Explicando entre parênteses, o Lula, mas com o escopo de analisar e contextualizar sua conduta como político e ex-presidente da República, deixando assim de caracterizar subsídio suficiente para uma sanção penal. Ante o exposto, nega-se o provimento ao recurso, ou seja, o recurso foi negado, né, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sendo assim, ganhei. Eu digo ganhei, mas foi o doutor Luiz Francisco Carvalho Filho, o advogado, a quem agradeço a disposição, a competência, né? Agradeço as pessoas que foram naquele dia no Fórum Criminal da Barra Funda, né? E todos aqueles que mostraram solidariedade a mim. E, como eu citei aquele senhor no início, que eu não vou citá-lo outra vez, a esse eu reservo a lata de lixo da história.